Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de 4 avisos. Os avisos em relação à finança, à preguiça, à maldade e à perversão do corpo. Esta seção se encontra em Provérbios capítulo 6, versículos do 1º ao 19. Finalizando o segundo aviso sobre a preguiça, hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 6, versículo 11, o qual diz assim para nós: E virá a tua pobreza como um andarilho, e tua necessidade como um homem armado. Este versículo 11 do capítulo 6 do livro dos Provérbios nos chama a atenção para o fato de que se trata do eco final de uma advertência que começa suave, mas termina como uma espécie de trovão espiritual. Depois do pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para deitar-se, como nós ouvimos no versículo anterior, ou seja, a indolência interior, o adiamento da vigilância, chega a consequência inevitável. E este versículo de hoje apresenta justamente a consequência desta postura de um pouco de concessão na preguiça, um pouco de concessão no mal. Qual é a consequência? A pobreza. E virá a tua pobreza como um andarilho, e tua necessidade como um homem armado. Pobreza, tanto física, moral ou espiritual, chega de surpresa como um invasor, mas não desavisadamente. Você mesmo preparou para ela a chegada. Você mesmo, a pessoa que assume essa postura de um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para deitar. A pessoa que assume esta postura, ela preparou a chegada da pobreza, a chegada da necessidade, a chegada da miséria. Então, ainda que ela tenha chegado de surpresa, e virá a tua pobreza como um andarilho, e a tua necessidade como um homem armado, ainda que ela tenha chegado de surpresa, mas não foi sem aviso. Você preparou o caminho para ela. E poderia e deveria esperar que ela iria chegar. Você mesmo já sabia. E ela, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. O hebraico usa a palavra mealer, andarilho, vagante, aquele que vem sem anunciar. Mas essa chegada era prevista. E depois, Ish Magen, homem armado. É o guerreiro que não negocia, mas impõe. Não tem saída, é isto aqui. A miséria, a necessidade vem como um homem armado, sem negociação. De um certo modo, você procurou isso. De um certo modo, não. Você procurou isso.
Não tem negociação. A necessidade vai chegar como um homem amado. A miséria aqui não é só material. Trata-se do esvaziamento da alma que dorme enquanto o mal avança. Sua alma está dormindo, mas o mal está avançando. Dia após dia, conquistando espaço. O Talmud diz: quem fecha os olhos à justiça, acordará diante da espada. Não tem jeito, se você fecha os olhos à justiça, você vai acordar diante da espada. Porque ao fechar os olhos para a justiça, você está decretando a morte da justiça em sua vida. Feche os olhos, faço de conta que não estou vendo, que estão tripudiando da justiça, que estão matando-a, mas eu vou acordar diante da espada. É como tem um provérbio popular nosso que diz assim, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós temos esse provérbio popular. E é a verdade. Se você assume a postura de preguiça, não tem como você esperar que a consequência disso seja a consequência de uma vida de trabalho, de uma vida de esforço, de uma vida de luta. A consequência vai ser própria de uma vida de preguiça, que é miséria, que é pobreza. É essa a consequência que virá. Em todos os âmbitos, no físico, no moral, no espiritual. Portanto, este versículo nos lembra as palavras de Jesus em Lucas 12, 49 e 50. Jesus dizia assim. Aliás, perdão, 39 e 40. Lucas 12, 39 e 40. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Ele virá, você já sabe que ele virá. Mas não saber. Você não sabe a hora que ele vai chegar. Sabe que ele vai chegar, mas o momento não sabemos. Aqui a espera é a espera benéfica, é a espera salvífica. É o aguardo pela chegada do Senhor, do amado de nossas almas. Mas no caso aqui do preguiçoso, a espera não é pela vinda do Senhor. O preguiçoso espera a miséria. Ele não tem como esperar outra coisa. É até injusto que ele espere outra coisa. Santo Agostinho dizia: se não fores contra a corrente, serás levado por ela. Essa corrente muitas vezes é feita de hábitos pequenos, mas que nos afastam da verdade, da caridade e da presença viva de Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem alcançar as coisas de forma muito fácil. As pessoas querem colher o que elas não plantam. E se irritam e se revoltam contra os outros, se revoltam contra Deus, quando colhem o fruto daquilo que elas mesmas plantaram. Se você planta preguiça, você vai colher miséria, você vai colher pobreza, você vai colher devastação. Você vai colher atrofia espiritual, atrofia psicológica, atrofia econômica, todas as formas de atrofiamento. Todas as formas. Todas as dimensões da sua vida. Mas se você planta, busca, esforço, se você planta
perseverança, persistência. Se você planta a busca constante por estar na presença de Deus, se você planta a oração, você vai colher. Você vai colher como resultado a amizade com Deus. Você vai colher como resultado a realização dos seus planos em, em profunda harmonia com a vontade de Deus. Até porque, como fruto do seu esforço, você vai aprendendo a cada dia a sentir com Cristo, a ter os sentimentos de Cristo. E os seus planos passarão a ser baseados na vontade de Deus. E não tem como você colher outra coisa senão exatamente frutos de alegria, de paz, de salvação, porque Deus é fiel. É Deus mesmo quem está prometendo que você vai colher isso. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ou seja, lança a semente como fruto de esforço, fruto de luta, batalha constante. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Você vai ceifar, vai colher com alegria. A alegria do resultado final, que é a amizade com Deus. Você vai obter o tudo de Deus. Ele já nos deu, Ele já nos dá o seu Filho. Isso é tudo que Deus nos dá. Todas as outras coisas são acréscimos. É isso, é disso que se trata. Por isso o cristão não é chamado a dormir em sua fé, mas vigiar com os olhos do amor. A pobreza espiritual chega quando se fecha o ouvido à palavra, quando o coração se endurece, quando as mãos se cruzam diante da dor alheia. Por isso levantemo-nos hoje com coragem, que nosso espírito não durma. Se a miséria vier como um homem armado, que nos encontre de joelhos em oração e com o coração armado pela graça. Armado pela graça a tal ponto de resistir à chegada da miséria e a tal ponto de rendê-la. Não ela nos pegar de assalto, não ela nos dominar, mas a ponto de nós a vencermos pelas armas da graça. Por quê? Porque a miséria não vai conseguir adentrar na casa daqueles que confiam no Senhor. E lembrem-se, estou falando aqui miséria em todos os âmbitos. Eu não estou pegando aqui uma deturpação, uma teologia da prosperidade. Eu estou falando aqui de uma certeza que Deus nos dá. Aquele que o busca de coração sincero pode contar com sua presença. E nada, absolutamente nada, poderá afastá-lo do amor de Cristo Jesus. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esta a certeza. Então nem mesmo a miséria vai conseguir nos derrubar, porque se ela vier até nós, ela nos encontrará armados. Armados de quê? Armados com a graça de Deus, armados do amor de Deus, a tal ponto que somos nós que iremos rendê-la, somos nós que iremos aprisioná-la. Ela não será nossa senhora, seremos nós que iremos dominá-la e a afugentaremos para longe de nós. Porque o nosso coração, a nossa casa, é lugar da habitação divina, é lugar da abundância do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.